Olá pessoal, eu sou o professor André Aguinaldo e estou fazendo essa aula do Simple Past. Vou explicar para vocês primeiro como funciona o Simple Past e depois eu vou fazer a explicação da atividade que eu vou colocar lá no Google Classroom, Google Sala de Aula. Bom, então começamos da seguinte forma: o Simple Past, para começar, é uma explicação do passado simples do nosso maravilhoso português. Eu fiz referência do material que eu peguei para explicar, tanto para a atividade, eu fiz essa referência, eu peguei lá do Mundo da Educação, Brasil Escola e toda a matéria que está aqui o site para poder. Já aí que alguém quiser ver, quiser pegar, então fica à vontade, tá? Quiser lá pesquisar de novo. Então é o seguinte, continuando aqui. O Simple Past é utilizado para expressar a ideia de um passado acabado no momento presente. Que como eu disse no começo agora da nossa aula, é o passado simples no nosso língua do português. Então entende, portanto, que o passado simples refere às ações, às situações dos eventos acabados, realmente acabados. O tempo verbal simple past equivale ao nosso pretérito. Isso aí é tranquilo, né? Algumas vezes ele faz parte do pretérito imperfeito. E vamos seguir em frente aqui. Quando usar o Simple Past? Aqui está perguntando aqui. What did you do yesterday? Ficou yesterday separado aqui, eu não reparei nessa situação, né? Mas yesterday aqui é junto. O que você fez ontem, né? Então temos aqui em negrito o did, né? E o do. Então o did, ele é a partícula que é um auxiliar que demonstra que depois do did tudo é passado. Então temos essa explicação aqui que depois do did tudo é passado. Uma forma de identificar o Simple Past nas perguntas é ver se ele tem o did. Tem o did, é passado. Mas só que esse did tem que estar antes do subject, que no caso aqui é o you. O you aqui pode ser o UI, pode ser o nome da pessoa, o objeto e tal. Se alguém lhe fizesse essa pergunta, provavelmente você contaria as atividades do dia anterior. Se fosse a escola, se foi ao trabalho, se comeu algo diferente, se chegou atrasado de algum lugar, se assistiu uma série e tal. Note que todas as atividades foram passadas. Olha aqui, o verbo que está comeu, se foi, se chegou, né? Então assistiu, isso tudo é passado. Ou seja, está claro até agora aqui, espero que sim, que o Simple Past se trata do passado. Sabemos disso porque a pergunta é marcada pelo advérbio yesterday, que significa ontem. E pelo elemento estrutural do verbo auxiliar que tem o did, que eu falei para vocês que tem auxiliar did. Esse did, ele não tem tradução na função de auxiliar, tá? Quando ele for na função de uma resposta afirmativa e tiver did, significa que ele fez. Mas no caso aqui, ele só demonstra auxiliar, demonstra que é passado. Nesse sentido, podemos dizer que o passado simples assemelha-se, assemelha não significa que é igual ao nosso passado em português. Bom, no pretérito perfeito e no imperfeito, ou seja, no passado perfeito e no imperfeito. Consequentemente, toda vez que você quiser expressar alguma coisa que aconteceu, yesterday, a year ago, um ano atrás, o ano passado, 2 weeks ago, há 2 semanas passadas, 2 semanas atrás, last month, mês passado, você deve recorrer ao passado simples, tá? No século passado, e tudo mais. Principais regras do Simple Past, desculpa. Para usar corretamente o passado simples, precisamos entender a estrutura e diferentes frases, sejam elas afirmativas, negativas ou interrogativas. Em cada forma, observamos regras específicas de sintaxe. Isso é, o uso do verbo auxiliar did. Então, o passado do do. Então, o passado, quando você vê did, é porque a pergunta ou afirmativa da forma do presente usa-se o do. No passado é did. Tá? E a sua posição na oração também muda. O Simple Past, forma afirmativa. Vamos ler aqui. Ao formular uma frase no Simple Past afirmativa, deve-se ter em mente dois aspectos.
os verbos regulares e os verbos irregulares. Para isso, gente, tem uma lista enorme, enorme, enorme de verbos regulares e irregulares. O problema dos verbos irregulares é que eles não têm uma forma correta a seguir. Já a facilidade dos verbos regulares é que todos eles terminam com ed no passado e no particípio. No entanto, pessoal, tem que memorizar essa brincadeira. Não existe uma regra para saber se um verbo encaixa-se na primeira ou na segunda categoria. Apenas o uso frequente possibilita aprender quando o verbo é regular ou irregular. Ou seja, pessoal, tem que aprender. Não adianta querer ficar escondendo, tal, chutando, que não vai dar certo. Essa questão de chutar não resolve, não mostra que aprendeu de verdade, porque o chute não vai funcionar. Uma dica que facilita a aprendizagem dos verbos é criar sua própria lista com os verbos do presente, traduzidos na frente e seguidos na forma no passado e, se possível, em algumas frases de exemplo. No livro da Escola de Ensino Médio tem no final do livro, assim, sempre tem umas 4, 5 páginas, frente e verso de verbos irregulares. Os regulares não. Esse verbo aqui, por exemplo, to watch, assistir, watched, ele é o verbo regular. Né? Então, I watched a film yesterday. Eu assisti um filme ontem. Né? Ou seja, um passado perfeito que já se acabou. Eu assisti um filme ontem, né? Aqui temos outro exemplo aqui, a tradução, assisti um filme ontem da frase passada. E to drink, beber, drink. He drank soda at school. Né? Ele tomou refrigerante na escola. Então, olha aqui, voltar aqui rapidinho. Ele tomou refrigerante na escola ontem, tá aqui o drank, ele é um verbo irregular. Porque se fosse regular, eu seria drinked, com ed no passado, no finalzinho do K. Mas como é passado e é irregular, ele mudou por forma passado que demonstra que é passado, é o A que trocou-se com o I. Tá bom? Existem regras para a conjugação dos verbos regulares. De maneira geral, deve-se acrescentar ed, a forma base do verbo no presente, sem a partícula to, porque se ficar com to, fica o verbo no infinitivo, tá? Como exemplo aqui, ó, talk. E se fosse escrever to talk, fica conversar, né? E talked é conversou, conversado, conversei, conversaram. Então o talk presente, conversa, talked, conversou, passado. E também pode ser falar, né? Ele tem entendimentos diferentes. Então, está aqui como falar, né? Falar, falou. Mas o mais comum para falar é o speak, né? Que vocês devem conhecer do you speak English, que é falar. Então, o passado é falou, que é spoke, que é irregular, que não está aqui no caso. Só estou fazendo uma referência. Depois tem o missed, que é perder, perdeu. Ele também é usado para dizer saudade. Tá bom, gente? Além disso, quando o verbo for regular, existem algumas regras ortográficas. Se terminam em E, basta acrescentar o D. Exemplo aí, ó. Smiled, que é sorrir, né? E sorriu. Died, morrer, morreu. Nesse tempo de pandemia, né? É até ruim falar um negócio desse. Lived, né? Eu digo para vocês que isso aqui não é live, é live, tá? Lived, viver e morrer. Mas o morrer aqui não está aqui fazendo reverência aqui é porque aqui na forma que está escrito aqui, porque estava em coluna e eu não consegui botar a coluna, tá, gente? Mas é assim que funciona. Se terminam em consoante mais Y, retira-se o Y e adiciona IED. Pessoal, essa regrinha aqui, ela é usada lá no 7º ano ainda, tá? Então, para quem estudou inglês aí há um tempo atrás aí, essa regrinha é bacana, tranquilo. Essa aqui é usada também para que se alguém estiver assistindo e for e ver que essa atividade é usada no ensino fundamental, beleza, é sim usada no fundamental e também no ensino médio, no 2º ano, em alguns livros. Aí temos o verbo aqui, o verbo regular, study e studied. Então, o verbo study termina com Y, retirou o Y, acrescenta-se IED, que é study é estudar, study é estudou. Não é só estudou, minha gente, ele é estudou, estudaram, estudei.
depende do sujeito que está antes, né? Então, married, casar, casou. Try, tried, tentar, tentou. Também é experimentar, experimentou, tá, gente? E esses verbos aqui, eles podem ter uma tradução diferente em outros contextos, tá bem? Em verbos de uma, duas sílabas, última sílaba tônica que termina em vogal mais consoante, basta dobrar a última consoante e adicionar ed. Olha aí. Travel, 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 traveled, traveled. Viajar, viajou. Stop, stopped, stopped. Parar, parou. Prefer, preferred. Tá, pessoal? Então, uma regra, pessoal, não sei qual é a última. Última, se é tônica, se não é tônica, se o que é, eu não sei. Ah, não sabe, não? É simples. É quando tem consoante, vogal, consoante, você repete a última consoante e acrescenta ed, tá bom? Mas para a maioria dos verbos regulares, basta adicionar ed. Olha o exemplo aí, play, que vocês usam tanto, né? No videogame, sei lá, jogo em música, tal. Play, played, tá? Só que tá o ed, jogar, jogou. Look, looked, look, looked. Olhar, olhou. Work, worked. Trabalhar, trabalhou. Quanto aos verbos irregulares, não existe uma regra ou um padrão de conjugação. O ideal é praticar para aprendê-los de maneira eficiente. Isso já falei lá no comecinho do nosso vídeo, né? Que você usa da mesma, tem que aprender. Se você pega lá a regra, pega lá a tábua de verbos regulares e irregulares, aquele monte, aquela lista enorme, a palavra é lista, para lembrar aqui, né? E tenta memorizar, faça frases, faça orações, fale. Existe aí inúmeros aplicativos que pode dizer para você, ensinar você como falar, né? Eu também posso fazer um outro vídeo, uma outra hora, fazendo a fala dos verbos, de alguns verbos regulares e verbos irregulares, né? E para ajudar, segue uma lista. Bom, temos aqui uma listinha pequena. Olha só, eu botei aqui o verbo begin, began. Esses verbos aqui são todos da forma irregular. Begin, began, break, broke, bring, brought, build, built, view, buy, get, cat, or cut, come, came, do, did, drink, drank, eat, ate, fall, fell, find, found, fly, flew, forget, forgot, get, got, give, gave, go, went, have, had, hear, heard, know, knew, live, left, lose, lost, make, made, meet, met, pay, paid, put, or put, read, read, ring, rang, say, said, said, see, saw, sell, sold, sit, sat, slept, sleep, slept, speak, spoke, stand, stood, take, took, tell, told, think, thought, win, won e write, wrote. Tem mais uns verbos aqui, né? Tá mostrando aqui que pronounce, read, porque o verbo read aqui, cadê o read, read, que é ler? R, read é ler. Ele vai ler read, tá, pessoal? Read, read. É um detalhe que eu esqueci agora há pouco, né? Read, read. Depois temos aqui alguns que na forma do verbo regular, né? Eu botei agora aqui anterior da forma regular e aqui atrás ele está irregular e aqui na frente ele está regular. Então temos aqui walk, walked, agree, agreed, stop, stopped, dobrou, né? Consoante, vogal, consoante, repete a única consoante. Brush, brushed, die, died, try, tried, cook, cooked, tip, tipped, ó, consoante, vogal, consoante. Carry, carried, drop, dropped, ó, de consoante, vogal, consoante, de novo, viu? Dropped, ped, live, lived, marry e married. Esse aqui é regular e esse aqui é irregular. Tendo em mente as questões específicas referentes aos verbos regulares e irregulares, já podemos abordar a estrutura da frase afirmativa no simple past. A estrutura e a ordem mantêm-se as mesmas, basta colocar no verbo principal o main verb no passado. Então fica assim: subject mais verb
in the simple past complement. Ou seja, sujeito mais verbo no passado mais complemento. Pamela went to Paris last year. Pamela foi para Paris ano passado, né? Então temos aqui a forma foi, pessoal, em inglês é o went, tá vendo aí? Went é o foi. O went também pode ser o fui, ok, pessoal? Last year, ano passado. We studied all afternoon. Nós estudamos a tarde toda. A forma no presente é study, S-T-U-D-Y, e no passado, studied, estudamos. She was glad because you helped her. Olha, ela estava feliz porque você a ajudou. Temos aqui o was, que é passado, que é estava. Ele é o passado do verbo to be. E ele merece uma explicação um pouquinho mais prolongada, tá, gente? E o helped é o passado do verbo ajudou, socorreu, que também é regular. Já o was é um passado irregular. O verbo to be é irregular. Com exceção do verbo to be, os verbos no passado não se flexionam. Isto é, possuem a mesma forma para todas as pessoas. I, you, he, she, it, we, you, they. Eles usam went, que é o passado do verbo ir. O simple past na forma negativa. Na forma afirmativa, sabemos que a frase está no passado. Sobretudo porque o verbo principal termina em ed, ou tem uma forma irregular. Went, drank, spoke, told, said, read e por aí fora. Na frase negativa, o inglês utiliza outra maneira para sinalizar que a frase está no passado. Nesse caso, é por meio do uso do verbo auxiliar did, que eu já falei para vocês lá no começo do vídeo, que é o passado do do. Enquanto auxiliar, do, did não tem tradução. Na forma de auxiliar, ele não tem tradução. Ele tem a função de iniciar a frase que é negativa, ou afirmativa, ou interrogativa, né? Só estou acrescentando aqui. Apenas isso. Todavia, se o verbo ocupar uma posição principal na oração, ele deve ser traduzido como fazer, tá? Se ele não for, she did exercise. Ela fez atividade. Então, se ele não tiver uma outra forma aqui, vai ser o verbo fazer, tá bem, pessoal? Então, preste atenção para não confundir. Ele pode ser no presente e no passado como verbo, e quando tiver a função de auxiliar, ele não tem tradução, apenas demonstra que a frase está no presente ou no passado. Agora, compare as seguintes frases. She didn't speak Italian. Didn't é a mesma coisa que did not. Ela não falava italiano. O verbo principal é speak. O verbo did not não tem sentido semântico, ou seja, não tem sentido sozinho. Ele é um auxiliar na frase. Ele apenas demonstra que o did mostra que a frase está no passado. Ela deve ser entendida na forma de passado. Observe que quando temos o auxiliar na frase, o verbo principal speak volta para a sua forma base. Isso acontece porque a língua inglesa não é uma língua redundante. Logo, o passado é expresso apenas no auxiliar da frase negativa. Por último, didn't é a forma contraída de did not. Eu acho que isso já está claro, né? Uma maneira mais informal de fazer a negação, sendo usada na fala, em situações formais de escrita, recomenda-se o estímulo sem a contração. She did not speak Italian. Fica mais bonitinho, é mais formal, é mais aceitável, tá, gente? Mas se você for escrever didn't, não tem problema também, não. Pelo menos eu não vejo problema, né? Apenas a forma, assim, de forma mais formal, de forma mais bonita, mais aceitável, tá bem? Simple past, forma interrogativa. Em perguntas, nós também utilizamos o auxiliar did, dessa vez com o objetivo de mostrar que a frase é uma interrogação. Alguma frase é uma oração, né? Fazendo um gancho aqui para português, uma frase é uma frase sem ser uma oração, mas a oração ela precisa ser uma frase antes, ou seja, uma oração aqui que tem verbo. Basta colocar um verbo auxiliar no início da frase. Did you work last weekend? Yes, I did. No, I didn't. Você trabalhou no final de semana passado?
sim, eu trabalhei. Não, eu não trabalhei. Ó, sim, eu trabalhei. Se alguém perguntou, did you work last weekend? Você pode responder, yes, I did. Oh, yes, I worked last weekend. Tá? Mas se você quiser fazer uma resposta simples, é só você responder yes, I did ou no, I didn't. Ou você quer explicar bonitinho, repetir tudinho a pergunta da forma negativa, diz no, I didn't work last weekend. Beleza? Where did you buy this phone? I bought it online. Né? Onde você comprou este telefone? Eu comprei online. Então, pessoal, é interessante aqui, né? Até fazer um ganchozinho para a situação pandêmica que estamos passando agora. É bom comprar as coisas online, se quem puder. Tá bem? Então, a forma do buy no passado é bought. Ok? Ou bought. Quando a pergunta inicia-se por um double eight question word, a palavra interrogativa que se inicia com WH, a ordem da pergunta é word question mais did, mais sujeito, mais verbo principal, mais complemento. What did she tell you? O que ela te falou? Ou o que ela te contou? Né? Vamos lá. São exemplos de double eight words. O what, que significa ok, qual, when significa quando, where significa onde, who, can, which ou wish significa, pessoal, qual, quando é opções. Pessoal, eu tô falando assim, duas formas igual which, wish, porque você pode ouvir isso de uma forma ou do outro. Alguém vai falar assim, professor, mas o which é bruxa. Ah, beleza, mas você vai ouvir o which como sentido de qual, dependendo de onde a pessoa veio. Também já ouvi alguns artigos em algumas fontes diferentes no YouTube, realmente de congresso que eu já fui, que a pessoa fala assim, olha, inglês não tem sotaque. Tem sotaque, se não tiver sotaque, não teria que ser fluente aquele que perde o sotaque de onde veio. Né? Então, temos pronúncias um pouquinho diferentes de pessoas que vêm de regiões diferentes, tá? Então, por isso estou falando às vezes duas pronúncias. Você, pessoa, minha professora de inglês fala tal, beleza. Então, fala do jeito que ele fala lá, tá bom? Ele aprendeu de uma situação diferente, com pessoas de lugar diferente, e não tem um padrão fixo. Se tivesse um padrão fixo, não teria inglês dos Estados Unidos, inglês do Canadá, inglês da Austrália, seria um inglês só. Ok, fechou? Continuando. Observe que, em perguntas do tipo yes, no, podemos dar uma resposta curta. Já nas perguntas com WH questions, words, as respostas precisam ser completas. O verbo principal volta para a sua forma base, tá? Aqui fica assim, ó, afirma affirmative. She spoke a lot, né? Ou seja, ela falou muito. Negative, she did speak a lot. Então, ela não falou muito. Então, pessoal, quando ela usa o did, a forma fica igual à do presente. Tá bem? Depois do did. Interrogative. Did she speak a lot? Ela falou muito? E aqui temos já os exercícios que está na sala de aula aí. Eu estou falando isso aqui, quem quiser, quem assistiu, que é para a minha escola específica aqui, tem acesso ao Google Classroom, que tem atividade para eles fazerem. Então, eu já vou também já explicar os exercícios. Temos aqui, então, na primeira atividade, uma atividade que diz que é uma historinha aí, né, de uns velhinhos, que eu, inclusive, já passei na sala de aula, tá, gente? Eu digo assim, each year, the Brazilian city of São Paulo chooses its most handsome elderly man in the beauty contest where charisma and is important as look. This year's winner, 70 years old José dos Santos Neves, said, when you're as old as me, it's an achievement. The competition is a city initiative to promote self-esteem among senior citizens. Então aqui temos aqui onde eu peguei essa historinha aqui, que vai repetir lá na última atividade, que é continuação. E aqui temos uma
a primeira pergunta que diz: uma possível tradução para o título do texto seria: São Paulo escolhe seu avô mais bonito, São Paulo tem o avô mais bonito, São Paulo tem o bisavô mais bonito, São Paulo escolhe o bisavô mais bonito. Então você vai marcar lá uma resposta, né? E você clicou, depois que terminar toda a atividade, você pode já enviar, que você já vai ter a sua quantidade de respostas acertadas, tá bem? E depois aqui nós temos complete as lacunas com as opções no past tense corretamente, tá, gente? Então temos aqui last night, Susan, e o verbo de parênteses, go, vai ter que encaixar aí na coluna aí com o verbo na forma passada. To her friend's birthday party, she danced. Então a forma no passado, o verbo dance, tem que ficar no meio aí. Completar. With her boyfriend and eat, o verbo eat tem que estar no passado. Cake. After they leave, o verbo tem que estar aí no passado também. The party. Susan and her boyfriend decide, o verbo está no passado, tem que estar no passado. To go and watch a movie on the theater. They see, o verbo também está no passado. The new Transformers movie, and then they went home. When she get, verbo no passado. Home, Susan take, o verbo também está no passado. A shower and fall asleep quickly. Então eu vou ler para vocês aqui, pessoal. É uma dica assim para quem focar aí. Vou ler para vocês aqui a forma que fica correta, tá? Diz assim: Last night, Susan went to her friend's birthday party. She danced with her boyfriend and ate cake. After they left the party, Susan and her boyfriend decided to go and watch a movie at the theater. They saw the new Transformers movie and they went home. Me perdi aqui. When she got home, Susan took a shower and fell asleep quickly. Okay? Aí já dei a resposta, né? Tá aqui a resposta, as opções. Choose the correct option from the ones listed. Aquele que foi mais esperto aí já pegou a opção correta. É só ele marcar lá a resposta, tá, gente? Temos o verbo aí go, dance, eat, live, né? Went, dance, né? Will, beleza? O que eu fiz aqui? Um momentinho. Beleza. Aqui, eu acho que eu repeti duas vezes, não tem problema não. Complete as lacunas com verbos entre parênteses conjugado no simple past, pessoal. Então aqui você vai completar a forma que ela é conjugada no simple past. Você vai ver, marcar bonitinho aí qual é went, é go, vai botar a forma correta que deve ser feita aí na respostinha, tá bom, pessoal? Vai escrever, vai preencher. Depois assinar a alternativa correta dos verbos do past tense, verbos irregular, drive, forget e got. Qual é a forma correta que preenche aí, que responde a drive, forget e got no simple past? Escreva a frase abaixo do simple past nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Então, pessoal, lá na atividade de vocês está lá 3 linhas lá, bonitinho. Você vai colocar lá a primeira frase do passado, na afirmativa, depois na negativa e na interrogativa, tá? Lembrando que é no simple past. Vai escrever de verdade. Aí eu coloquei a atividade aqui de Enem, que diz assim: In the age-old battle between independence-seeking teenagers and worried parents, the old generation expects some new weapons. College ID tells parents who is calling their kids. Cell phone bills detail every local number the kid has called. New computer programs track just about everything. Every website visited, every email sent that a teenager does online.
parental recognizing is going to get worse or good depending on your perspective. Olha aqui, pessoal, esse texto aqui foi usado na Unifor, no Ceará, para vestibular, tá bom? Então, o segundo ano já está aí entrando para vestibular, primeiro ano está no vestibular, terceiro ano está com vestibular na mão, e o pior de tudo, todos os Enems que às vezes deixam algumas pessoas aflitas, né? Então, essa aqui é a forma de treinar, tá bem? Então, você vai ler o texto aqui, ler o texto, está dizendo o quê? Então, os verbos que estão no simple past no texto são, você vai escolher a opção e marcar lá, e depois que acabar, só enviar que já tem resposta. E depois temos aqui da UCSAL 2015, né? E temos um texto bem pequenininho. Minister Norman Baker wants end to ILCA animal tests. Aí, by Brian Wheeler, que é o cara que escreveu o texto. Political reports. The minister is charged with regulating animal experiments in the ILCA or ILKIL has said he wants to see and end all testing. O texto aí está disponível lá no site da BBC. Tá aí bonitinho aí. Quem tiver acesso, é só anotar e seguir em frente. E ao seguir a regra gramatical de conjugação dos verbos de acordo com o exemplo da manchete da reportagem acima, a frase she deve ser completada com uma das opções abaixo. Her dignity and price será completada da seguinte forma com o verbo to pursue. Você vai achar a resposta lá e também a explicação depois quando enviar a resposta. Complete the sentence with the correct auxiliary. She go to the school on Saturdays. She only on weekends. And do you study on weekends? Você vai ver aí as explicações. Bom, marcar a opçãozinha lá e mais fazer por quê. Aqui temos aquele texto, do primeiro texto que eu falei para vocês, vai ser usado aqui agora de novo, né? E disse de novo. Eu já dei essa atividade para vocês, tá, gente? Na sala de aula. Each year, the Brazilian city of São Paulo chooses its most handsome elderly man. It's a beauty contest where charisma is important as looks. This year's winner, 76 years old José dos Santos Neves said, when you're as old as me, it's an achievement completion in the city initiative to promote self-esteem among senior citizens. Aí a fonte está aí, tá, pessoal? Vocês vão marcar para nós a opção correta de acordo com o texto. Uma possível tradução para o título do texto seria a tradução. A primeira pergunta é possível título, e aqui é possível tradução do título, tá bem? E aí, por hoje é só. Muito obrigado, e é só isso. Beleza, gente? Até mais!